Meus irmãos, vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor, como temos feito desde o último domingo em que eu preguei, exceto o último domingo passado, em que o reverendo João Pedro esteve aqui conosco, então eu não preguei, e há 2 domingos então nós iniciamos uma série de mensagens no texto do profeta Abacuque, e nós daremos então continuidade nesse segundo sermão sobre esse texto. Vamos nos colocar na presença do Senhor e orar ao Senhor pedindo a sua graça, a sua iluminação sobre as nossas vidas. Santo Deus e amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença, diante do Senhor, e temos a Tua palavra aberta diante de nós. Queremos lhe pedir que o Senhor também abra o nosso coração, o nosso entendimento, disponha a nossa vontade para vivermos conforme a Tua verdade, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou o profeta Abacuque para registrar essas palavras, que Ele ilumine a nossa mente e coração para compreendermos aquilo que o Senhor revelou e inspirou a Ele. Abençoe-nos, nós lhe pedimos, confiados em Teu Filho Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos. Assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavalheiros chegam de longe. Voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento, e se erguem e seguem adiante. Tornem-se culpados, todos estes cujo Deus é a própria força. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas constantemente reclamam da falta de justiça, da falta de leis justas, da falta de magistrados que estipulem leis justas e executem de fato essas leis. As mídias sociais estão repletas de posts, de vídeos, falando sobre o problema da injustiça no nosso mundo, no nosso país, em nosso meio geral. Há uma constante desconfiança das pessoas com relação aos magistrados, com relação aos juízes da nossa nação, no caso do Brasil.
Nós temos uma profunda desconfiança, né, já muito intensa em nosso coração, da qualidade dos juízes do nosso Supremo Tribunal Federal. Há muita suspeita, há muitos questionamentos com relação aos juízes que deveriam ser os melhores da nossa nação. Só que, irmãos, nós não deveríamos ficar alarmados com nada disso, visto que nós somos um povo, uma nação que não é estritamente cristã. Por mais que tenhamos muitas igrejas ditas cristãs na nossa nação, o nosso país, né, a nossa Constituição não é estritamente, rigorosamente cristã. Então não é de se espantar que nós venhamos a observar realmente uma sociedade ímpia, uma sociedade em que a lei se afrouxa, como diz Abacuque, a lei é torcida, não é cumprida. Não deveríamos nos espantar com isso. Às vezes parece que nós de fato queremos, né, um paraíso na terra, um céu na terra, antes de Cristo voltar. Então nós devemos saber que, como nós não estamos numa nação, pois a nossa nação, a nossa pátria é a pátria celestial, nós não deveríamos nos espantar em vermos o mal no meio da nossa sociedade. Contudo, a queixa de Abacuque não é contra uma sociedade pagã, é contra uma sociedade que dizia-se seguir o Senhor, dizia crer em Yahvé, dizia adorar a Yahvé, o único Deus verdadeiro, mas vivia longe dos caminhos do Senhor. Uma nação que dizia que o Deus dela era o Senhor, mas que vivia constantemente se afastando do Senhor e muitas vezes abandonando o Senhor por causa de ídolos, por causa de falsos deuses. Então, Abacuque se queixa do povo de Deus. Ele não está como nós, às vezes nos queixando de uma sociedade que é mista, que ou na sua maior parte é pagã, ou é anticristã. Ele não está se queixando desse tipo de sociedade. Ele está se queixando de uma sociedade que deveria ser a mais justa, porque tem um Deus justo, e porque tem um Deus com uma lei justa. É disso que o profeta está se queixando quando ele clama pedindo ajuda a Deus. Senhor, até quando eu clamarei pedindo ajuda e o Senhor não vai ouvir? Até quando gritarei violência, mas tu não salvarás? Ele está falando da nação de Israel, ou melhor, na nação de Judá no sul, porque a nação do norte já havia sido disciplinada e punida pelo Senhor e exterminada por causa dos seus pecados. Ele está falando de Judá, ele está falando do povo de Deus, que estava vivendo em violência, em pecado, em iniquidade, em opressão. Ele diz: por que toleras a opressão? Porque o Senhor deixa essa opressão toda existir no meio do povo. Ele diz que há litígios, há discórdias entre irmãos. Nós acabamos de cantar um cântico, diz que foi pago um alto preço para que nós fôssemos um. Mas como que a igreja vive? A igreja vive como uma? Os cristãos vivem de fato unidos em comunhão e amor? Ou os cristãos também têm vivido, como Abacuque diz, em litígios e discórdias uns com os outros? Como que está a lei de Deus, os mandamentos do Senhor? Malaquias do seu tempo dizia: a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Malaquias via tudo isso. E nós também, irmãos, podemos olhar não para fora, para a sociedade em geral, mas podemos olhar para as igrejas, para dentro da igreja, e ver muitas vezes que é isso que nós encontramos. Em vez de encontrarmos justiça, encontramos injustiça. Em vez de encontrarmos amor, encontramos ódio. Em vez de encontrarmos comunhão, unidade, encontramos disputas, litígios, discórdias entre os irmãos. Então nós podemos olhar para a igreja e muitas vezes ver e encontrar na igreja o mesmo estado de impiedade. Quantas vezes, irmãos, nós já vimos pastores pregando sobre o estado de corrupção moral, doutrinária da igreja como um todo?
da igreja em geral, na nossa nação, ou quem sabe da igreja em geral, no mundo hoje. Quantas vezes nós já vimos pastores denunciando essa corrupção moral e doutrinária da igreja? Quantas vezes nós já oramos pedindo que Deus corrigisse esse estado de corrupção da igreja? Assim como Abacuque ora ao Senhor pedindo: Senhor, o Senhor não vai fazer nada, vai deixar as coisas continuarem dessa forma. E Abacuque então vê a corrupção do povo de Deus, e ele fica inquieto, e ele não compreende, e ele não entende essa situação, e não entende por que Deus vai permitindo isso, não entende o propósito em tudo isso. Então ele vai à presença de Deus, para que ele possa compreender essas coisas, para que Deus, quem sabe, dê uma resposta para ele. E de fato Deus dá a resposta. Essa resposta vem a partir do verso 5 até o verso 11. Deus responde à primeira oração de Abacuque, a primeira queixa de Abacuque com relação ao povo de Deus. E Deus responde isso de uma maneira que pode nos ensinar muitas coisas, irmãos. A resposta que Deus dá à queixa do profeta contra a injustiça de Judá, irmãos, deve nos fazer compreender que a disciplina do Senhor é surpreendente, é soberana e é eficaz. Então, o que eu gostaria de falar para os irmãos e usar como tema para os irmãos nessa mensagem é: compreenda a forma de disciplina do Senhor. Compreenda a forma de Deus disciplinar o seu povo. Compreenda a forma como Deus disciplina a sua igreja. Compreenda a forma como Deus disciplina a mim e a você quando Ele vê que é necessário. Compreenda. E é disso que nós vamos tratar nesse texto, irmãos. Em primeiro lugar, compreenda que a disciplina do Senhor é surpreendente. A disciplina do Senhor, ela é primeiramente surpreendente. Está no verso 5, quando Deus responde ao profeta Abacuque: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Veja que esse texto registra algo interessante sobre a perspectiva de Deus sobre a disciplina. Deus reúne aqui 4 palavras no texto hebraico, que em conjunto mostram um alerta para o povo despertar para a situação em que eles estavam. Nós podemos traduzir essas 4 palavras por: olhem, vejam, fiquem atônicos, fiquem maravilhados. É isso que Deus diz ao povo: olhem, vejam, fiquem atônitos, fiquem maravilhados. Deus está chamando a atenção do povo. Deus está dizendo: prestem bastante atenção, não esqueçam o que eu vou dizer para vocês. É isso que Deus está aqui enfatizando. E Deus diz que então que Ele vai realizar no tempo deles, naquele período, naquela geração ainda, uma obra de tal grandeza que eles não acreditariam se alguém contasse. Aquela história, né? Quando você chega para a pessoa: se eu te contar, você não vai acreditar. Se eu te contar, você não acredita. É isso que Deus está dizendo para aquele povo: eu vou fazer algo que vocês não acreditarão que foi eu que fiz. Não acreditarão. E o que Deus iria fazer, irmãos, com eles? Deus iria trazer, de fato, o juízo. Deus iria trazer a disciplina sobre eles. Deus iria trazer castigo para eles. E o profeta estava clamando: até quando? E Deus está respondendo: vai ser agora, não vai demorar, vai ser no seu tempo mesmo que você vai ver o que eu vou fazer. É isso que Deus está dizendo para o profeta Abacuque, que ele estava pronto para resolver aquela situação que estava no povo de Deus. Mas Deus está dizendo: quando eu fizer, vocês não vão acreditar, vocês não acreditariam se alguém contasse, se vocês não tivessem visto o que de fato eu fiz no meio desse povo. E o que era então, irmãos, isso de tão surpreendente que Deus faria? Mais à frente nós vamos tratar sobre isso, mas Deus identifica no verso 6 que Ele vai trazer os caldeus.
Os caldeus aí são outra forma de você se referir à Babilônia, aos babilônios. O povo da Caldeia, a famosa Caldeia. E Deus está dizendo que vai trazer os caldeus, nação cruel e impetuosa. E essa nação então seria o instrumento de disciplina de Deus para com a nação do sul, com Judá. E Deus está então dizendo que quando Ele fizer isso, vai ser de tal forma que eles vão ficar surpresos. E o que tornava então a disciplina do Senhor ali tão surpreendente para eles? Primeira coisa que a gente talvez possa levantar é a rapidez com que esse império babilônico surgiu, porque até então não existia esse império, existia o povo. A Babilônia já é conhecida há muito tempo, mas não existia aquele império, era um povo sujeito à Síria até então, mas então esse povo de repente se levanta. Também a intensidade do juízo de Deus realmente trouxe uma punição, uma disciplina severa sobre Judá. Então isso também por si já era algo surpreendente. Também talvez seja mais surpreendente ainda o fato de que era o próprio Deus quem estava fazendo isso, irmãos. Irmãos, nós temos uma tendência pagã, que muitos acham que é super cristã, é você atribuir o bem a Deus e o mal não tem nada a ver com Deus, né? Deus não tem nada a ver com o mal, Ele não interfere, Ele não toca, Ele não se envolve, Ele não tem poder, é tudo Satanás. E os pagãos eles tinham muito isso, né? Um Deus bom e um Deus mau, né? Tem em algumas culturas e religiões essa ideia de uma força eterna boa e uma força eterna má, e essas duas forças elas vivem competindo de certa forma entre si, interagindo entre si. Então você separa radicalmente. Então para muitos, né, Deus não tem nada a ver com castigo. Não, Deus não castiga não. Castigo é só a consequência resultante do que nós fizemos, do pecado, mas não foi Deus não tem nada a ver com isso. E não é assim que a Bíblia fala sobre Deus, irmãos. A Bíblia coloca Deus como aquele que tem o poder sobre o bem e sobre o mal, aquele que tem o poder para dar a vida e para tirar a vida. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, até sobre o mal. Deus não é o criador do mal, mas Ele tem controle sobre o mal, e Ele usa-se do mal para os seus fins, para a sua finalidade, para o seu santo propósito, porque Ele é poderoso para usar até mesmo aquilo que é ímpio, aquilo que é mal. Como a palavra de Deus diz, até a ira do homem há de louvar a Deus. Ou seja, até a ira, a ferocidade humana, como Deus iria fazer com os caldeus, iria servir para a exaltação de Deus, porque Ele iria usar essa ira dessa nação para punir o seu povo e disciplinar e corrigir essa nação. Então talvez o surpreendente no que Deus ia fazer era o fato de Ele estar envolvido com isso, de Deus trazer uma nação pagã para disciplinar o seu povo. Ou mais surpreendente ainda era o fato de Deus entregar o seu povo nas mãos dessa nação que era muito mais ímpia. O povo é ímpio. E Malaquias estou trocando sempre Malaquias com Abacuque, né? Então os irmãos me perdoem. Mas Abacuque se queixa na outra oração, mas Senhor, o Senhor vai usar uma nação mais ímpia do que nós para nos punir? Não faz sentido. E talvez isso era o que havia de mais surpreendente. O fato é, irmãos, que a disciplina de Deus constantemente nos surpreende. Ela nos surpreende muitas vezes, porque Deus mostra que é Ele quem decide o tempo, a forma e a intensidade da disciplina. Isso é surpreendente. É Deus quem decide o quando. Abacuque se queixa: quando? E muitas vezes nós podemos querer que Deus faça agora, mas Deus é quem determina quando Ele vai fazer alguma coisa. Deus determina como Ele vai fazer alguma coisa. E Deus determina também a intensidade com que Ele vai fazer isso. E na disciplina de Deus sobre Judá, foi Ele quem decidiu o tempo, a forma e a intensidade em que Ele iria castigar aquele povo por causa dos seus pecados. E Deus tem formas então misteriosas, irmãos, e surpreendentes de agir. A forma como Deus age
escapa a nossa compreensão. Nós achamos que para Deus fazer alguma coisa, Ele tem que fazer desse jeito, e de repente Deus faz de uma maneira totalmente diferente e produz um resultado muito melhor do que a nossa sabedoria humana acharia que seria possível. Deus é Deus, e Ele decide, e Ele faz conforme Ele quer, e Ele age de maneiras misteriosas. Deus tem os seus próprios caminhos, o seu próprio modo, a sua própria forma de agir, irmãos, que é diferente da do ser humano. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Então Deus faz do seu modo, e o seu modo constantemente nos surpreende. O seu modo muitas vezes é inesperado. E aqui uma aplicação para nós. Você pode escolher qual pecado que você vai cometer, só que você não pode escolher qual é a disciplina que você vai receber do Senhor. Você não pode escolher. Você pode decidir pecar, mas você não pode decidir se você vai ou não vai ser disciplinado pelo Senhor. Você pode decidir fazer esse pecado ou cometer aquele outro pecado, mas você não pode dizer assim: Senhor, eu quero essa consequência aqui, eu não quero aquela consequência ali. Senhor, eu quero cometer o pecado, da fornicação, mas eu não quero a consequência de uma gravidez. Você não tem como decidir isso. Nós não temos como decidir isso. Senhor, eu vou cometer o pecado do adultério, mas eu não quero a consequência de ser exposto à vergonha. Não é você quem decide isso. E Deus muitas vezes nos surpreende. Deus muitas vezes nos surpreende. Vamos pegar um exemplo bíblico, irmãos. Davi cometeu adultério, não cometeu? O que Deus disse para Davi? Davi, você fez em secreto, mas eu vou fazer à vista de todo Israel, para todos verem. E não foi o que Deus fez depois? Deus nos surpreendeu. Então, irmãos, nós não temos como escolher as consequências, não temos como escolher a disciplina. É Deus quem escolhe, é Deus quem decide. E em nossos dias, irmãos, Deus pode muito bem também estar nos disciplinando por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência. Por exemplo, nós estamos vivendo aí ainda uma pandemia, embora ela já esteja bastante abrandada, nós já estamos começando a nos reunir, em muitos lugares já temos bastante liberdade já de movimentação, de reunião, de atividades econômicas, sociais. Mas o fato é que nós vivemos um tempo, passamos por um período em que nós tínhamos medo de sair na rua, de encontrar as pessoas, Parece que a gente achava que no olhar a gente já pegava o vírus, não é? Deus é soberano. Deus é soberano. E talvez seja essa forma como Deus quis nos surpreender. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas eu posso supor que talvez seja isso que Deus queria. Porque Deus é soberano, sobre tudo e sobre todos. E se Ele permitiu que esse vírus surgisse, talvez seja por algum propósito que tenha a ver com a sua igreja. Talvez o propósito de Deus seja ter trazido essa pandemia para disciplinar a igreja e humilhar o mundo. Humilhar um mundo que confiava muito em si, na sua tecnologia, na sua capacidade de solução, na sua economia, e de repente um simples vírus joga toda a economia no chão. É como se Deus dissesse assim: a riqueza que vocês têm não vale de nada, porque olha só, um vírusinho que vocês não conseguem nem enxergar, o estrago que ele faz nesse mundo seus, nessa base, nesse fundamento que vocês têm. Deus pode estar querendo disciplinar a igreja, porque, irmãos, quantas vezes nós nos queixamos, falando assim: o povo parece que não valoriza a igreja, não valoriza os cultos, as escolas dominicais não são frequentadas, as pessoas preferem ficar em casa, deitada no sofá, dormindo até tarde, indo para a praia, fazendo churrasco, indo passear no parque, indo para o cinema, para o shopping, tantos lugares, assistindo futebol, mas não vir para a igreja. E talvez a forma surpreendente de Deus nos castigar e nos disciplinar seja enviar um vírus e uma situação de pandemia que nos impeça de reunir, para a gente aprender as consequências de nós esquecermos do Senhor. Pode parecer estranho assim, mas como é que Deus vai, por causa do pecado, a gente não está valorizando tantos cultos, Ele vai me enviar um castigo de
me impedir de cultuar. Irmãos, foi isso que aconteceu também com Judá, quando eles foram para o exílio babilônico. Eles estavam querendo adorar outros deuses, estavam quebrando a lei do Senhor, e Deus está falando assim: então eu vou mandar vocês para uma terra cheia de deuses pagãos, e lá vocês vão aprender a me servir. Foi isso que Deus fez. Então Deus às vezes age dessa maneira que para nós parece paradoxal, contraditória, para realmente nos mostrar o quanto nós estávamos desprezando a Ele, o quanto nós desprezamos o seu culto, a sua adoração, o servir ao Senhor, nos desvalorizamos as reuniões da igreja. E pode ter muitos outros motivos que nos escapam aqui. O fato é que Deus tem o seu porquê. Abacuque pergunta por quê? Deus sabe qual é o porquê dele. Não sei se é esse que eu disse para os irmãos, pode ser ou pode não ser, talvez seja outro. Mas o fato é que Deus usa situações surpreendentes para nos disciplinar, irmãos. Nós vivemos um tempo em que as igrejas estavam desvalorizando os cultos congregacionais. Vivemos um tempo em que o hedonismo, o prazer, a busca por prazer, fazia com que os crentes estavam mais preocupados com o conforto e com o seu lazer pessoal. Vivemos um tempo de consumismo, onde até os cristãos estavam mais preocupados com prosperidade do que em servir ao Senhor. O crente que no seu trabalho ele batalha, ele luta, ele é comprometido, ele é zeloso, ele estuda, mas quando é para Deus ele não faz nada disso. Ele é relaxado. E Deus manda situações para nos corrigir, para nos despertar, irmãos. Então, em primeiro lugar, compreenda que a disciplina do Senhor, ela é surpreendente. Mas em segundo lugar, compreenda que a disciplina do Senhor é soberana. Deus age, irmãos, de maneira soberana, sobre tudo e sobre todos, porque Ele tem controle absoluto. Quando Jesus foi aos céus, foi exaltado, entronizado, Ele disse que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Ou seja, Ele é soberano. Ele tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. E Ele controla todas as circunstâncias. Não há nada nesse universo em que Deus não tenha controle. Não há um átomo nesse universo vagueando sem o conhecimento e sem o propósito de Deus. Deus é soberano. E observe que, então, Deus avisa ao povo: eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Isso aqui pode parecer bobagem para muitos de nós que já conhecemos Babilônia, né? Nós já conhecemos a fama de Babilônia. Isso aqui não é surpreendente para nós. Mas lembra que quando o profeta Abacuque escreve isso, Babilônia está surgindo ainda. Babilônia não era aquela potência toda. Babilônia, poucos anos antes, uns 20 anos antes, ela simplesmente um reino vassalo da Assíria, que pagava tributos à Síria. E de repente, aquela nação insignificante, aquele povo caldeu insignificante, consegue se libertar da poderosa Síria, consegue ter independência nacional, consegue então invadir e conquistar outras nações, inclusive a própria Síria, e se tornar uma grande potência. Por exemplo, em cerca ali de 20 anos, eles conquistaram a Síria. No ano 614, eles invadem e conquistam a antiga capital da Síria. No ano 612, eles conquistam a capital da Síria, a nova capital, Nínive. No ano 610, eles derrotam o Egito na Batalha de Carquemes. Então ali eles tomam o controle de toda a Palestina. E no ano 605. E é nesse ano então que Judá passa a estar sob o domínio babilônico. Então veja que em poucos anos essa nação surge e sai conquistando tudo à sua volta. Foi surpreendente, de fato. E por que isso aconteceu? Porque Deus é soberano. Porque Deus, irmãos, pode suscitar disciplina para o seu povo da onde nós não esperamos. Irmãos, tem formas de Deus disciplinar assim que realmente, se contar, você não acredita.
Você não espera que Deus faça algumas coisas, mas quando Deus faz, você fica realmente de boca aberta. Quando você vê como que Deus surpreende, muitas vezes, a nós no nosso pecado. Talvez quando Davi estava lá bem tranquilo, né, achando, ninguém vai me pegar. Aí de repente o que Deus faz? Deus manda um profeta. Ele fala, você acha que ninguém viu? Pois eu vi. E eu vi o seu pecado. Então Deus é surpreendente, porque Ele é soberano, porque Ele tem controle sobre tudo, sobre todos. E no ano 597, Jerusalém cai nas mãos dos babilônios. Isso um pouco depois aí de Abacuque escrever a sua profecia, que talvez tenha sido ali por volta do ano 610. Então, uns 10 anos depois, mais ou menos, Jerusalém é tomada, saqueada pelos babilônios. O templo, os tesouros do templo é levado para a Babilônia. E Deus então cumpriu o seu juízo de maneira soberana. Então, irmãos, Deus é aquele que faz surgir o império para disciplinar o seu povo. Faz surgir circunstâncias que ninguém espera para disciplinar o seu povo, para corrigir, para nos alertar, para mostrar para o mundo nessa pandemia que o mundo não é tão seguro como acha, tão sólido, tão sábio como ele imagina. Deus quem faz isso. E Deus faz isso para mostrar que Ele é soberano e nós não. Que nós achamos que temos o controle das circunstâncias, mas nós não temos controle sobre absolutamente nada na nossa vida. Nós não podemos fazer, como diz Jesus, o cabelo preto se tornar branco, ou branco tornar-se preto. Nós não podemos. Nós não temos controle. Nós não podemos aumentar um côvado ao curso da nossa vida, porque nós estamos sujeitos à vontade soberana de Deus. Deus é soberano sobre o seu povo e Ele faz com o seu povo aquilo que Ele quer. O mesmo Deus, irmãos, que levantou os babilônios para disciplinar Judá, é também o mesmo Deus que nos disciplina. Esse mesmo Deus soberano, Ele tem controle sobre cada circunstância à nossa volta, da nossa vida, coisas que nós não esperamos. E Deus usa tudo isso para que culmine naquele propósito dele eterno. E esse mesmo Deus, Ele levanta estados totalitários no mundo afora, muitas vezes para disciplinar o seu povo, para punir o seu povo por causa do seu pecado, para disciplinar a igreja. Deus permite que povos, grupos como o ISIS, Estado Islâmico, surjam para que a igreja também, de alguma forma, seja disciplinada e aprenda a viver de maneira piedosa e confiando totalmente no Senhor. E esse mesmo Deus, irmãos, então pode também fazer vir um vírus para que venha nos corrigir, nos fazer ser mais dependente dEle, mas confiarmos mais nele, valorizarmos mais aquilo que nós perdemos, que é a comunhão dos irmãos. Não podemos mais ter a comunhão, mas antes desvalorizávamos, né? É como se Deus fizesse, tá bom, vocês valorizam, então eu vou fazer uma coisa que vocês não esperavam. Então nós precisamos aprender com Deus, com a disciplina que o Senhor traz sobre a nossa vida. Então, em segundo lugar, compreenda que a disciplina do Senhor é soberana. Deus tem controle sobre reinos, sobre os reinos do mundo, e Ele também tem controle sobre um minúsculo, microscópico vírus que vem a esse mundo. Mas em terceiro e último lugar, compreenda que a disciplina do Senhor é eficaz. É eficaz. Irmãos, Deus nos disciplina para, como diz Hebreus, o aproveitamento. Lá em Hebreus 12:10 diz: Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, ou conforme outra tradução, aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, quando Deus traz a disciplina, o castigo sobre nós podemos reclamar, não ter motivo de alegria, como diz o escritor aos Hebreus, mas devemos nos lembrar, se somos filhos do Senhor, o Senhor nos disciplina, e Ele nos disciplina para o nosso próprio bem, para a nossa correção. Muitas vezes a disciplina de Deus pode ser dura demais, mas saiba, é para o nosso bem. Veja que o texto, aqui a partir do verso 6, vai listar umas 20 características da nação de Babilônia, do reino babilônico. Umas 20 características,
É como se Deus estivesse ali mostrando a fórmula do remédio que ele usaria contra a enfermidade de Judá. Deus vai descrever essa nação, né, uma nação cruel, impetuosa, uma nação que marcha pela largura da terra, que apoderam-se de moradas que não são suas. Ele vai dizer no verso 7, são pavorosos, terríveis. Vai dizer que eles fazem as suas próprias leis, eles impõem do seu modo a sua dignidade e a sua honra. Vai dizer no verso 8, os seus cavalos são ligeiros, mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipita para devorar. É interessante que o exército babilônico, eles tinham esses cavalos, e com esses cavalos eles podiam percorrer toda aquela terra, aquela região ali, com muita rapidez e conquistar povos. Então Judá, que estava lá no sul, podia pensar assim, não, eu estou longe, eu estou salvo, né? A Síria está mais próximo lá, então vai cair primeiro, e caiu, né? Mas esses cavalos aqui, eles percorriam a terra com muita rapidez e chegavam longe, e foram lá em Judá e conquistaram Judá. Ele vai dizer no verso 9, eles todos vêm para fazer violência, são determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia. Então eles iam conquistando os povos e ajuntando aqueles povos, tornando eles escravos, levando eles exilados para a sua própria terra. Diz aí que eles zombam dos reis, eles zombavam dos reis de Judá, dos reis das ações, eles achavam insignificantes aqueles reis e príncipes, riam das fortalezas, amontoavam terra para conquistar. E por fim o texto vai dizer, irmãos, que o Deus deles era a sua própria força. O Deus dos babilônios era a própria força humana deles. Então veja, Deus está descrevendo, né, a forma como ele ia trazer a disciplina, através desse remédio, né? É um remédio amargo para o povo, mas seria precisamente, irmãos, o remédio prescrito por Deus, o remédio eficaz de Deus para realmente lidar com aquela situação presente em Judá. Deus está lidando com o povo de uma maneira muito precisa, e ele sabia que aquele povo precisava desse preciso remédio, desse preciso castigo ou disciplina da parte do Senhor, para que eles mudassem. E foi isso que de fato aconteceu, irmãos. O que Deus fez foi trazer os babilônios ali em pouco tempo. Esse povo surge, se torna um império, conquistam povos à sua volta, conquistam Judá, pegam o rei de Judá, leva para a Babilônia, levam outros também para a Babilônia, Daniel e seus amigos, por exemplo, e muitos então são feitos escravos, são exilados ali naquela nação pagã, naquela cidade pagã de Babilônia. E a disciplina do exílio então faria com que os judeus, irmãos, definitivamente abandonassem a sua idolatria. É muito interessante na história nós observarmos que após o exílio babilônico, aquele povo que insistia constantemente em adorar os deuses pagãos, depois que Deus diz, eu vou enviar para vocês por uma nação pagã, cheia de deuses, depois que esse povo vai para lá, eles voltam realmente transformados, eles passam a ter ojeriza de qualquer deus pagão, de qualquer coisa que remeta a um deus pagão. Como eu disse pela manhã e repito para os irmãos nesse culto da noite, os judeus passam a odiar até mesmo as insígnias dos soldados romanos no seu uniforme, porque para eles aquilo era algo idólatra. Eles não toleravam, não suportavam ver os soldados romanos entrando no templo com aquelas insígnias. Eles aprenderam a dura lição através da disciplina do Senhor, através desse remédio amargo que Deus trouxe para eles. E é interessante também, irmãos, que a partir do exílio babilônico, os judeus foram dispersos por todo o mundo conhecido da sua época. Eles foram dispersos por toda a Europa, foram dispersos pela Ásia, próxima ali, menor, foram dispersos para o Egito. Então o povo judeu se espalhou por muitos países, por muitas regiões. Ali construíram suas sinagogas,
ali ensinavam a lei todos os sábados, ali eles podiam então interagir com a cultura à sua volta e mostrar que diferença eles podiam ou não fazer naquele meio. E de certa forma então Deus usou o castigo que ele trouxe sobre Judá lá no século V antes de Cristo, para então preparar um terreno, preparar um ambiente para quando Cristo viesse, porque essa diáspora, né, essa dispersão dos judeus pela Europa, Ásia e Egito, fez com que todo aquele ambiente conhecesse sobre os judeus, conhecesse sobre a lei dos judeus, conhecesse sobre a esperança dos judeus no Messias prometido. Então isso serviu no tempo de Cristo de preparação para que quando ele surgisse e quando o seu evangelho fosse pregado por essas nações já estivessem de certa forma preparadas para ouvir o evangelho do Salvador, do Messias, do Cristo. Então Deus estava, através daquela disciplina, irmãos, também preparando o mundo para a sua salvação. E quando Cristo veio, então o mundo já estava preparado, através da lei dos judeus, para a chegada do Messias. É por isso, na providência de Deus, que fez com que, através da pregação dos apóstolos, o evangelho fosse rapidamente aceito pelas nações, pelos os romanos. Em várias cidades nós vemos o apóstolo Paulo indo, e sempre ele vai aonde? Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, onde que Paulo vai? Em outras cidades bem distantes de Jerusalém. Ele entra numa sinagoga. Ele vai a Éfeso e entra numa sinagoga. Ele vai a Antioquia, ele vai a uma sinagoga, né? Porque os judeus estavam espalhados. Isso começou quando? Quando Deus disciplinou o povo através dos babilônios. Então, essa disciplina, na providência de Deus, serviu de preparação para a vinda do Messias. É interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 41, o apóstolo Paulo cita justamente o verso 5 aqui de Abacuque. Quando os judeus estavam ali resistindo à mensagem de Cristo, à pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo cita para eles o verso 5 de Abacuque, falando: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. O que o apóstolo Paulo está fazendo para os judeus é alertá-los: cuidado, se vocês continuarem a rejeitar a Cristo, Deus vai trazer o juízo para vocês, como Ele já fez no passado, quando Ele exilou vocês em Babilônia. O apóstolo Paulo está exortando os judeus, através do profeta Abacuque, para que eles realmente dessem ouvidos e não rejeitassem a palavra de Deus, não rejeitassem a vontade de Deus para eles. E a mesma advertência, irmãos, que o apóstolo Paulo traz para eles, vale para nós. Se nós rejeitarmos a justiça que vem de Cristo, nós sofreremos as consequências, nós sofreremos a punição do Senhor. Se nós rejeitarmos a justiça pela fé, como diz Abacuque mais à frente, o justo vive pela fé. Nós não vivemos pela nossa própria prática da justiça, porque nós somos pecadores. Nós vivemos porque nós confiamos no Senhor e descansamos nele, na sua justiça por nós. Se nós vivemos de maneira rebelde contra os desígnios do Senhor, Deus vai nos castigar, irmãos, de uma forma muito mais espantosa do que Ele fez com Judá nos anos 500 antes de Cristo. Deus vai trazer um juízo muito maior, porque, como diz o escritor aos Hebreus, se não escaparam aqueles, né, que se recusaram a ouvir, aqueles que falavam para eles na terra, como escaparemos nós se não recusarmos aquele que do céu nos adverte, que é Jesus Cristo? Então nós temos sobre nós uma implicação muito maior do que aqueles homens. Então nós devemos dar ouvidos à voz do Senhor, devemos ouvir a pregação do Evangelho, devemos realmente abraçar o Evangelho da cruz de Cristo, irmãos. E, irmãos, eu gostaria de concluir lembrando vocês que a obra mais surpreendente de Deus contra o nosso pecado foi quando Deus na cruz esmagou a Cristo por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade. Ali foi a obra mais surpreendente de Deus. Uma obra que, de fato, se nos fosse contado, ninguém acreditaria, como de fato muitos não acreditam.
que Deus em Cristo, Ele derramou e pagou todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, ali na cruz do Calvário. A obra mais surpreendente de Deus foi quando Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós, o meu e o seu pecado. E somente Cristo, então, irmãos, pode nos livrar da escravidão ao pecado. Somente Cristo pode nos purificar de toda a nossa iniquidade, de todo o pecado que ainda permanece em nossas vidas. Somente Ele, pelo seu Espírito Santo, pode nos limpar e nos ensinar a praticar a justiça. E que cada um de nós, então, possamos responder a pergunta: nós já abraçamos o Evangelho de Cristo? Nós já seguimos o Salvador? Nós já nos certificamos de que somos salvos da ira justa de Deus por causa da nossa injustiça? Nós já nos refugiamos nele? Todos nós precisamos responder essa pergunta. E se nós nos dermos conta de que nós ainda não fomos até o Salvador, nós ainda não vivemos pela fé, que nós venhamos a nos converter, que você venha se converter e venha se entregar totalmente ao Salvador, porque Deus fez uma obra que ninguém acredita se não for por meio da ação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Santo Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, e ao lermos a Tua palavra, nós compreendemos que a disciplina do Senhor, ela é surpreendente, ela é soberana e ela é eficaz para corrigir o nosso caminho. Por isso, Pai, lhe pedimos que possamos ter os corações preparados para qualquer correção que vier do Senhor, que não venhamos a sacudir de nós o Teu jugo, mas venhamos aceitar a correção que vem do Senhor, venhamos a entender que a disciplina do Senhor é para o nosso aproveitamento, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Como diz o apóstolo Paulo, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados para não sermos julgados com o mundo e condenados com ele. Por isso, Pai, que venhamos a compreender que o Senhor, na Tua justa misericórdia, o Senhor nos corrige, e nos corrige muitas vezes de uma maneira surpreendente, de uma maneira soberana, até mesmo usando o mal à nossa volta para nos corrigir, de uma maneira eficaz, para que realmente produza efeito na nossa caminhada, na nossa vida, como nós mesmos vemos no exemplo dos judeus, ali de Judá, quando eles foram para o exílio e aprenderam a duras penas a não abandonarem o Senhor por causa dos ídolos pagãos das nações. Por isso, Pai, que o Senhor nos ensine a confiarmos somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a verdadeira vida, e que nós possamos colocar a nossa fé somente no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Abençoe a cada um que está aqui. Nós lhe pedimos e suplicamos. Amém.